Queridos amigos da Psicanálise, que bom estar mais uma vez com vocês. Mais um programa Mente Aberta, trazendo assuntos que fazem parte do seu cotidiano. Temas relacionados com a realidade enfrentada por muitas pessoas. Sou Fernanda Dolabella, psicanalista. Me acompanhe através do canal do YouTube, Fernanda Dolabella, Doutora Autoestima. No Insta eu estou como Amigos da Psicanálise. E a partir de agora, estarei falando com você sobre aplicabilidade de se reinventar. Eu escolho crescer. A escolha desse tema foi favorável porque mexe com a capacidade do ser humano de lidar com a vida. Implica nas escolhas que se faz. O caminho a percorrer, mas antes disso, qual caminho eu tenho a trilhar? Se queremos recuperar o nosso verdadeiro potencial, às vezes, não há escolha a não ser deixar de lado muitas das nossas crenças e aprendizados. Só assim podemos começar a ver o mundo a partir de outra perspectiva, uma nova perspectiva, um novo olhar. Essa nova visão deve ser instintiva, deve ser extensiva, rica, cheia de curiosidade e também de crítica. Só assim nós vamos poder nos reinventar e só então nós seremos livres para criar e viver uma história diferente. Falar de criatividade é falar da capacidade humana. E que capacidade seria essa? Estou falando da capacidade do seu psiquismo em relação a pensamentos, reflexões, tomadas de decisões e executar tarefas, desde as mais simples até as mais complexas. Recordando Freud, ele empregou a palavra aparelho para definir uma organização psíquica que foi dividida em sistemas, com funções tão específicas, capazes de serem interligadas entre si, ocupando certo lugar na nossa mente. Então, podemos chamar de modelo de lugares. Queridos amigos, vamos entender um pouquinho o que acontece com vocês, comigo, com todos nós, o que acontece dentro da nossa mente. E eu posso iniciar com a primeira tópica citada por Freud, que é a teoria topográfica. E depois ele apresenta a segunda, né, que é conhecida como a estrutural ou chamada de dinâmica. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso para a gente poder entender o que acontece. Porque o aparelho psíquico ele é composto por 3 sistemas. Isso todo mundo já ouviu falar. São coisas que nós já escutamos. O inconsciente, o pré-consciente e o consciente. O que significa isso? O que seria isso? Então vamos lá para vocês tentarem compreender melhor. Então, segundo Freud, o consciente é somente uma pequena parte da mente, incluindo tudo aquilo de que estamos cientes num dado momento. Você sabe o que está acontecendo. Parece um assunto muito técnico, mas não. Você, querido, consegue compreender com facilidade a dinâmica da sua mente. Afinal, nós somos seres inteligentes, não é mesmo? Então, nós conseguimos compreender certas coisas, sim. Mesmo com pouco de conhecimento que aparentemente carregamos dentro de nós, nós conseguimos compreender. Então, vamos nos esforçar um pouquinho mais. Então, quando nomeia-se parte desse aparelho psíquico, o que isso significa? Significa que dar nomes, saber que existe uma categoria para tudo, facilita nosso entendimento com as coisas. Nosso nível de compreensão aumenta. Então, querido, não se limite. Veja bem, vamos saber mais do porquê das dificuldades de se reinventar e também das oportunidades de se fazer tudo novo. Por que nós temos tanta dificuldade assim? Vamos saber o que nos paralisa, o que de fato acontece conosco. É possível você tomar consciência de tudo que te acontece e buscar mudar. Só assim você partirá para as tomadas de decisões. Então vamos falar do pré-consciente. Ele funciona como uma espécie de barreira dentro da sua mente. Veja bem, ele seleciona aquilo que pode ou não passar para o consciente. Então nossa mente é muito organizada. E a disfunção dela é dano para as nossas relações pessoais e interpessoais. Para que você tenha domínio ou saiba que existe,
seria uma parte do inconsciente que pode tornar-se consciente com uma certa facilidade. Seus conteúdos são acessíveis, podem ser trazidos à consciência, se assim forem estimulados. Olha que interessante. Você pode trazer à memória coisa que você já não lembra mais. Então, um sistema inconsciente que tanto se escuta ultimamente por aí é parte mais arcaica do nosso aparelho psíquico. Então, segundo Freud, por herança genética, existem elementos instintivos ou pulsões, acrescido das respectivas energias. E nesse grandioso inconsciente estariam os elementos instintivos, não acessível à consciência, mas um material que podemos dizer que precisa ser investigado, que precisa ser descoberto. Além disso, há também material que foi incluído da consciência pelos processos psíquicos de censura e repreensão. Então, é aquele material que a própria mente condenou. E esse conteúdo censurado não é permitido ser lembrado, mas não é perdido, permanecendo lá no inconsciente, fica lá guardado. Olha, a maior parte do nosso aparelho psíquico acontece na parte inconsciente. E ali estão os principais determinantes da personalidade, as fontes da energia, as pulsões, os instintos. Então é ali que nós guardamos tanta importância, tamanha importância. Por isso eu dito a importância de romper com um olhar único. Você precisa ir mais além. Então reinventar-se não é fácil, porque reinventar a si mesmo, se você pensar bem sobre isso, causa um certo medo, uma certa insegurança, algumas incertezas. É pouco mais do que um ato de nascimento em que deixamos para trás parte do que éramos antes para dar lugar a um eu diferente que nasce. Então você está aí pensando no que fazer, em algum momento da sua vida algo não deu certo e você precisa de se reinventar, se descobrir, qual seria o ponto de partida, por onde você deve começar. Agora é um momento de refletir, entender o porquê tanta dificuldade. Então, vamos tomar conhecimento de algumas coisas. É possível estudar a mente, com estudos mais avançados, porque Freud dedicou-se bastante, nominou o id, o ego e o superego. Então, vamos tentar entender a dimensão da nossa mente. De modo bem simples, eu posso dizer que o id foi concebido como um conjunto de conteúdos de natureza pulsional e de ordem inconsciente. Você nasce com ele. O ego é a diferenciação das capacidades psíquicas em contato com a sua realidade exterior, tudo que está fora de você. Então, sua atividade está ligada a uma parte do inconsciente, que significa a sua percepção, processos intelectuais. Olha onde eu quero chegar com isso tudo. O superego desenvolve-se a partir do ego, em um período que Freud designa como um período de latência. Então, está situado entre a infância e o início da adolescência. Então, querido, nesse período forma-se a nossa personalidade moral e social. E isso nós levamos para o resto de nossas vidas. É quem somos hoje. Posso dizer que o superego atua como um juiz ou um censor relativamente ao ego. Freud vê na consciência moral, na autoobservação, na formação de ideais, funções do superego. Um ditar de regras e condutas para se relacionar bem conosco e com outras pessoas. Por que eu estou dizendo essas coisas? Bom, para que você possa compreender que carregamos desde que nascemos conteúdos que inibem a capacidade de recriar, assim como as crenças que nos limitam, que isso nós vamos adquirindo pelo caminho afora, pelo meio social que nós somos inseridos. Como que nós aprendemos as coisas? Quem nos ensina? Então, o caminho é desconstruir crenças limitantes, para depois daí você conseguir se reinventar. Olha que tem um processo, tem um caminho. A aplicabilidade de se reinventar e de escolher crescer em alguns aspectos requer um olhar mais apurado acerca de si mesmo. O desaprender também nos propõe trabalharmos para expandir a nossa inteligência emocional,
que muitas vezes nós temos direcionado essa inteligência a algo que nem realmente de fato é aquilo que queremos. Muitas das nossas emoções, hábitos, crenças, atitudes impedem a nossa criatividade, porque fomos construídos assim, simplesmente. E somos confusos. Nós não sabemos o que queremos de fato e nós precisamos descobrir isso. Nesse momento é o que entra o que foi elaborado pelo superego, porque ele estabelece a censura dos impulsos que a sociedade e a cultura proíbem ao id. Aquele da natureza, né? Aquele instinto de nascença, impedindo o indivíduo de satisfazer plenamente seus desejos. É o órgão do psiquismo da repressão. Olha como se reinventar é a contramão da repressão. O desaprender criativo não significa esquecer ou pressionar o reset, por exemplo, da sua mente, para eliminar tudo que foi dito, ensinado ou transmitido até o momento que você está hoje. Acima de tudo, significa saber questionar e nunca aceitar visões únicas ou verdades inquestionáveis, porque tudo é questionável, querido. Você pode muito mais do que imagina. Basta tomar conhecimento de algumas coisas que acontecem com você, dentro de você. Outro aspecto em que devemos trabalhar é a flexibilidade. Muitas de nossas vidas e experiências emocionais podem nos tornar quase inconscientes, aplicando um tipo de pensamento muito rígido e limitado apenas ao que consideramos correto ou aceitável. No entanto, sermos capazes de nos abrir para experimentar, para ser flexível, para a prática crítica e autocrítica, certamente vai nos permitir melhorar o nosso potencial humano. É assim que a gente cresce, quando a gente se oportuniza a ter um olhar flexível diante de tudo que nos cerca, inclusive diante de tudo que somos. Existe um diálogo entre a psicanálise e as neurociências, né? Para debater questões que potencializam o ser humano. Gente, hoje é tudo que nós ouvimos e, na verdade, o que precisamos. E o ajuda a enfrentar as demandas do seu cotidiano, porque nós passamos por muitas situações diversas, e muitas vezes nos sentimos com mãos amarradas, não sabemos como proceder. E a junção entre a neurociência e a psicanálise permite a integração de mente e corpo como um todo, sendo inseparável, em que é possível constatar a existência de um encadeamento contínuo entre manifestações corporais e psíquicas de forma indissociável. Olha, elas estarão sempre juntas. Nós somos integrados, né? Porque o conhecimento, ele atua nos mecanismos psicobiológicos, considerando informações sociais e emocionais, em níveis subconscientes, que é o local onde regula o afeto e a motivação. Permite uma compreensão mais profunda da estruturação psíquica, aquela que foi formulada por Freud. Então, quando eu digo escolho crescer, isso é algo sério. Eu estou dizendo nada mais, nada menos o que sou capaz de fazer. Habilidades e competências que implica cada ser humano. Isso requer literalmente mente aberta para exercer responsabilidade e compromisso com sua própria vida. Quero dar um exemplo para vocês. Vamos considerar uma situação simples. Vamos lá. Você deseja, por exemplo, comprar um imóvel, né? Um imóvel. Todo mundo quer comprar um imóvel, certo? Que é o bem dos seus sonhos. Vamos dizer que é o que você sonhou, projetou para uma vida toda, representando ali o prazer antecipado da aquisição da tão sonhada compra. Há um envolvimento dos sistemas de recompensa cerebral, cuja ação é motivadora e representa muito bem os anseios, sabe de quem? Do id, aquele que você nasceu com ele. O que eu quero dizer é que nesse momento o id grita dentro da gente. Eu quero muito comprar esse imóvel, eu tenho que comprar, né? Olha que curioso. Com certeza você já deve ter passado por uma situação assim, até mesmo por outras questões.
E aí, por outro lado, analisando o contexto e prevendo as consequências da compra do imóvel, né, esse imóvel tão sonhado dos seus sonhos, a ativação do núcleo central, da ínsula, que alertam para os possíveis riscos, na verdade, os prejuízos vindos dessa ação da compra, que lá dentro fica assim, ó, não faça isso agora, você pode ficar muito endividado, cuidado, funciona como um alerta. A mente é muito inteligente, ela fica dialogando o tempo inteiro com você e atua como parte executiva da personalidade. Entra em ação que deverá decidir se o seu desejo será satisfeito imediatamente, que é a decisão a favor do id, aquele eu quero, ou se não será realizado, que é a decisão a favor do superego. Calma, né? Existe o que chamamos de ego, que faz o papel de mediador. Gente, nós carregamos um relacionamento interior, algo dentro de nós muito rico que a gente carrega. E nesse exemplo do imóvel, podendo decidir pelo adiantamento da compra quando as circunstâncias econômicas forem mais favoráveis. Na realidade, eu estou citando a compra desse imóvel, que é um bem, um sonho, né? Algo que seria realizado. E pode ir além disso. Ele é capaz de elaborar planos, estratégias para criar, e esse é o X da questão. No futuro não muito distante, criar condições favoráveis. Até isso a sua mente te propõe, uma organização. Assim, amigos queridos, numa perspectiva mais otimista, o ego poderá satisfazer o id, sem transgredir as limitações impostas pelo superego e pela realidade externa, aquilo que está fora de nós. Está vendo como reinventar é necessário entender o que acontece dentro de você, que pode te limitar ou te fazer escolher crescer? Então, no indivíduo normal, essa função é cumprida à risca. Em outros casos, sucumbe. Seja porque o id ou o superego são excessivamente fortes, seja porque o ego é excessivamente fraco. Bom, o ser humano é um animal social. Se quiser viver com o seu semelhante, não pode fazer sempre o que quer ou quando quer. Tem umas regrinhas aí de convivência, algo básico. Lembrando que essas regras implicam em conviver com você mesmo, então é um desafio. Na verdade, muito maior quando se trata de nós mesmos, que é o que a gente carrega de conflito o tempo inteiro e a gente precisa de dominar. Não é assim que funciona? De fato, o mundo exterior impõe ao indivíduo limites, proibições que provocam a repressão e a transformação das pulsões. Por quê? Ocorre na busca de satisfações que podem ser substitutivas para não transgredirem as normas sociais, aquilo que é imposto pela sociedade. Em indivíduos normais, essa busca pela adaptação ao meio e a procura por prazeres que não prejudiquem as relações intra e interpessoais tendem a levar ao desenvolvimento e o fortalecimento de nós mesmos, que é aonde eu quero chegar para você poder achar uma luzinha no fim do túnel, para se reinventar, para se recriar e assim começar algo novo na sua vida, determinante daqui para frente, algo que você possa obter sucesso. Então, para isso, a gente precisa de dominar esses assuntos da mente, saber de onde vem isso tudo, essa força tamanha que nos leva a sonhar. Então, queridos, daqui a pouco eu volto com mais assuntos sobre aqueles pensamentos que nos fazem progredir, mas também aqueles pensamentos que nos limitam e que de repente